Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. A live de hoje tá especial para você, isso mesmo, para você que vive fazendo várias dietas sem sucesso, para você que já tentou de tudo e vem, Nutri, eu não consigo mais perder peso. Ou quem sabe você perde, daqui a pouco ganha novamente esses quilinhos aí de volta. Ou quem sabe você é daquela que começa uma dieta, mas não consegue levar adiante. Então, essa live é especial para você. Bem, nós vamos destacar aqui na nossa live 5 erros fatais que impedem a perda de peso. Você já aproveita, link aqui, clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live com mais uma pessoa. Posso contar com vocês? Também clique aí no coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinhos vão aparecendo, mais o Instagram vai divulgando, compartilhando a nossa live, tá bem? Boa noite, Ana. Então, duas atitudes simples, fáceis, que vão nos ajudar bastante, tá bem? Então, vamos lá, vamos começar a nossa live. E lembrando que hoje vou revelar quem foi aí a ganhadora do desafio do mês de abril. Nosso mês de abril foi frutas, não foi isso? O consumo de frutas. Então, quem foi que interagiu, que mandou foto, que compartilhou, vai levar aí um prêmio. Combinado? No final da live eu revelo a ganhadora. Bem, então vamos lá começar a nossa live com os 5 erros fatais. Quais desses erros você tem cometido? Quais desses erros têm impedido aí você, de fato, ter um emagrecimento saudável, sustentável? Mas antes de eu falar exatamente dos erros fatais, eu quero aqui pontuar por que emagrecer é importante. Muita gente fica nessa, tenho que emagrecer, eu tenho que perder peso, tenho que perder peso. Ou então diz, emagrecimento vai promover saúde. Mas poucos sabem de fato qual o impacto, qual o benefício desse emagrecimento. Você sabe? A gente poderia ficar aqui falando horas e horas e horas sobre os benefícios de um peso adequado, de um peso saudável. Mas eu vou destacar só um, que eu diria que é assim, que é um ponto que muita gente sofre e muitas vezes não sabe. Então, aquele pezinho que você ganhou, sabe? Aquele 1 quilo, 2 quilos, e aí foi crescendo e você tá aí com sobrepeso e obesidade, você tá num estado que a gente chama de inflamação crônica subclínica. Então, você convive com a inflamação. E por que essa inflamação, Nutri? De onde é que vem essa inflamação? O nosso tecido adiposo, ele faz muito além de acumular gordura. Muita gente pensa, essa gordurinha aqui, sei para que Deus criou essa gordurinha? Sei para quê? Só me dá trabalho. Não sei se você já falou isso. Mas o nosso tecido adiposo, ele tem funções no nosso corpo e faz muito além de acumular gordura, certo? No nosso tecido adiposo, a gente produz substâncias, produz citocinas que comunicam com todo o seu corpo. Então, por exemplo, quando você ganha peso, quando você tem um sobrepeso, uma obesidade, você produz o que a gente chama de citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias comunicam com todo o seu corpo. Por isso que a gente diz que a obesidade é fator de risco para diversas doenças. Então, o emagrecimento não tem como foco meramente a estética. Claro que é legal você caber naquele jeans desejado. Claro que é muito bom você se olhar no espelho
e gostar do seu corpo, gostar do que está vendo, mas o emagrecimento vai muito além de medidas, de estética, de padrão, muitas vezes associado corporal, ok? Nós estamos falando aqui de um emagrecimento que vai tratar essa inflamação subclínica e vai evitar outras doenças, outras patologias. Então, a gente já sabe que essa inflamação aí crônica, ou seja, crônico é o quê? Você vive com essa inflamação. Então, é muito tempo convivendo com essa inflamação. E isso tem consequências. Tá bem compreendido? Lembrando que vocês podem aí ir fazendo as perguntas de vocês e eu vou respondendo ao longo da nossa live. O objetivo aqui é vocês trocarem, perguntarem, fiquem à vontade. Estou aqui para responder vocês, ok? Então vamos lá para o tópico da nossa live. Fiz uma breve introdução, pontuei aí para você de fato saber o porquê que é importante emagrecer, não é isso? De forma bem simples, tá, pessoal? Então vamos lá falar dos 5 erros fatais no processo de emagrecimento. Primeiro tópico que eu coloquei aqui para a gente conversar foi cortar carboidrato. Esse é um erro muito comum, mas muito comum. Tanto que quando você está no salão, quando você está numa loja, quando você está conversando com uma amiga, aí sempre surge essa conversa ou esse tópico. Ah, eu tô querendo perder uns quilinhos, eu já cortei pão, já cortei bolo, já cortei carboidrato, porque eu quero perder peso. Já ouviu isso? Ou quem sabe até você mesma já falou essa afirmação. Então, muito se associa um processo de emagrecimento com cortar. E cortar qual macronutriente? Geralmente a gente associa ou ouve o carboidrato, tá bem? O doce, o açúcar, o bolo, a farinha, o macarrão, é o carboidrato que a gente sempre associa com dieta. Dieta restritiva, ok? Mas nutre. Esses alimentos são saudáveis? Esses alimentos podem fazer parte da minha dieta? Bem, é bem importante a gente frisar aqui que tudo depende. Qual frequência que você consome esses alimentos? Qual o contexto, né, envolvido com o consumo desse alimento? Então, eu não estou aqui para demonizar alimento nenhum, para dizer que um bolo é ruim e que uma fruta é saudável, ok? Estou aqui para estimular hábitos saudáveis e para que o seu emagrecimento seja de fato sustentável, como eu falei lá no início, porque que muita gente começa essas dietas, principalmente essas dietas restritivas, essas dietas que cortam tudo, carboidrato, açúcar, sai cortando e daqui a pouco não consegue levar adiante. Ou quem sabe até perde peso, mas não consegue sustentar essa perda de peso. Não é isso? Então, por quê? Porque o carboidrato ele tem papel no nosso corpo. O carboidrato, além de ser a principal fonte de energia, então, se você parar para analisar, ele é a moeda que a gente diz, o macronutriente que bioquimicamente é o que o nosso corpo privilegia. E quando você tira o carboidrato, você começa a colocar vias e rotas no seu corpo que dão mais trabalho. E que muitas vezes, quando esse carboidrato é retirado, ou cortado, ou excluído, você fica limitando a função de outros nutrientes. Como quais nutrientes? Como a proteína, por exemplo. Quando você exclui o carboidrato, a proteína que você iria usar para fazer outras coisas,
Por exemplo, a proteína faz desde a estrutura corporal, né, várias áreas do nosso corpo, como cabelo, pele, desde enzimas, desde hormônios, desde membrana celular. Então, quando você começa a tirar esse carboidrato, essa proteína que você iria usar, que a gente diz, para várias funções biológicas e importantes, você começa a usar para quê? Para produzir energia. Então, quando você exclui o carboidrato, você começa a mexer no seu metabolismo. Além dessa alteração do uso dos macronutrientes, quando você corta o carboidrato, você começa ou pode alterar o seu metabolismo via glândula tireoide. Por isso que é muito comum, associado com restrições severas e do carboidrato, o quadro de hipotiroidismo. Então, fadiga, cansaço, está muito associado. Também está associado com essa restrição severa do carboidrato. A sinalização de saciedade. Vocês sabiam que a insulina no nosso cérebro é responsável por promover saciedade? Quem é que estimula a liberação de insulina? O carboidrato, ok? Olha aí que interessante. Por falar também carboidrato, no nosso cérebro a gente usa primariamente o carboidrato como fonte de energia. Cerca de 20% da nossa energia diária é utilizada no nosso cérebro e usa principalmente o carboidrato como fonte de energia. Então vejam que não é simplesmente sair cortando tudo de carboidrato da sua dieta. É preciso fazer um ajuste, tá? E principalmente focar na qualidade do carboidrato. Claro, se você tem uma dieta que você come pão todo dia, se você come pão no café da manhã, se você come pão no lanche da tarde, se você come pão à noite, sua dieta está monótona, sua dieta está pobre do ponto de vista nutricional e, claro, você está tendo excesso de carboidrato simples, refinado. Então, focar e olhar o tipo de carboidrato, ok? Então, o primeiro erro fatal que nós observamos em várias dietas, em várias tentativas de emagrecimento, é sair cortando carboidrato. E é sempre aquela sair cortando por conta própria. Aí eu comecei cortando tudo, tinha carboidrato na frente, eu agora só como um franguinho, não tem essa. No almoço, meu almoço é um franguinho com a saladinha. E a saladinha é sempre tomate, alface e cebola. Então, geralmente as pessoas criam estereótipos de dieta. E um dos grandes estereótipos é sair cortando carboidrato. Então, a gente já falou aqui de alguns motivos porque o carboidrato, ou porquê, né, devemos ter o carboidrato na nossa dieta. Inclusive na dieta que busca o emagrecimento, ok? E vários estudos pontuam que dietas que não são tão restritivas são dietas que o indivíduo consegue manter por longos períodos, ou seja, é mais sustentável. Diz aí o que é mais fácil para você. Nunca mais você comer um bolo de chocolate. O que é mais fácil para você pensar? Eu nunca mais vou comer esse bolo de chocolate. Ou você pensar o seguinte: eu vou comer o bolo de chocolate uma vez na semana. O que é mais fácil de lidar? O que é mais fácil de você conseguir cumprir? Me diga aí. Provavelmente você vai dizer: é mais fácil conseguir consumir uma vez na semana do que não consumir nunca mais na minha vida. Até porque quando a gente usa muito essa questão do nunca mais eu vou comer tal alimento, existem explicações comportamentais do não.
né? Quanto mais a gente usa esse não, nunca mais eu vou fazer isso, mais tendencioso é você realizar essa prática. Existe até um exemplo muito simples, muito bem batido, mas muito bem pertinente, que é: não pense no elefante de bolinhas rosa. Não pense no elefante de bolinhas rosas. Com certeza você está pensando aí no elefante, por mais que você diga não vou pensar, não vou pensar. Mas provavelmente você está aí pensando no elefante de bolinha rosa. Diz aí se não é. Por quê? Porque a nossa função, né? O nosso cérebro trabalha o oposto. Em vez dele não pensar, ele vai trabalhar pensando exatamente nesse elefante, tá? Então, a restrição, a gente tem que ter muito cuidado com esse ponto, tá bem? Então, esse é o primeiro erro fatal, sair cortando o carboidrato por conta própria ou com muita restrição, tá bem? Vamos para o segundo ponto, bem nutri. Esse aí não sei se você já cometeu o primeiro tópico, mas o segundo, será que você comete? Vamos ver qual é o segundo tópico. O segundo tópico, o segundo erro é o seguinte: não focar na constância. Como assim, Nutri? Existe uma diferença entre frequência e constância. Frequência é você fazer a mesma atividade com um hábito várias vezes. Por exemplo, consumir salada todos os dias, frequentemente, toda semana, todos os dias, ou seja, é uma frequência, você tem uma frequência nesse hábito, desse hábito, tá bem? Esse é um ponto. Agora, o que é constância? Constância é você executar essa atividade mesmo quando você não tem aí associado um ambiente favorável. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem, tá bem? Você começa a consumir salada. Então, você começa a consumir a salada todos os dias. Consumiu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Aí você começa a ver que você não está conseguindo o seu objetivo, você não está conseguindo perder o peso desejado. Eu me pesei, não emagreci nem 100 gramas. Aí o que acontece? Geralmente as pessoas desistem. Não é isso que acontece? Então até começa uma frequência. Atividade física, a pessoa vai um dia, 2 dias, vai uma semana, mas aí começa a ver que não está dando o resultado da forma que ela desejava ou no tempo que ela pensava que iria dar. E aí o que acontece? Ela desiste, ela deixa de ir para a academia. Já a constância não, a constância é: beleza, tô comendo salada, mas ainda não emagreci, mas eu vou continuar. Eu vou continuar comendo. Eu vou continuar indo para a academia até eu conseguir perder o peso desejado, certo? Isso mesmo no ambiente desfavorável. Eu tenho que trabalhar fora, é difícil fazer salada, é difícil preparar salada, mas aí você dá um jeito, você se programa, você se organiza, você passa e ultrapassa esses fatores indesejados para conseguir o seu objetivo, ou seja, você tem uma constância. Se tem um ponto que é fundamental, é essencial para a gente conseguir qualquer objetivo nessa vida, inclusive processo de emagrecimento, inclusive a perda de peso saudável e sustentável, é a constância. Você é uma pessoa constante? Você é uma pessoa que faz, independente das circunstâncias não serem favoráveis? E aí? Olha aí essa reflexão para a gente nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira, finalzinho do mês,
Vocês estão aí animadas para o próximo mês está chegando. E é uma coisa a gente se pensar, refletir. Você é constante? Eu estou perguntando para vocês, mas serve para mim também, né? Então, é uma qualidade que a gente precisa desenvolver, tá bem? Segundo erro é esse, não focar na constância, tá bem? Não ter isso bem desenvolvido. É um erro que impede muitas pessoas conseguirem emagrecer. Até às vezes no consultório, tem aquele paciente que chega, e eu vou lhe dizer bem sincero, aquele paciente que chega com muito gás, com muita Nutri, eu vou fazer tudo, Nutri. Tudo que você passar, eu vou fazer, Nutri. Chega com aquele gás todo. Aí passa uma semana, aí passa 15 dias, aí já começa. Eu não tô conseguindo fazer o plano, eu não tô conseguindo ir para academia, eu não tô conseguindo fazer as compras. E aí o que vai acontecendo? Vai desistindo. Então, é muito diferente daquela pessoa que chega consciente. Bem, qual é o meu objetivo? Qual é o meu desejo? Perder peso, certo? Beleza, esse é o meu objetivo. O que é que eu preciso fazer para perder peso? Eu preciso ir numa nutricionista, ir lá na consulta com ela. Ela vai me passar o que eu preciso consumir, o que eu preciso comer. Pronto, beleza. O que é que eu preciso para fazer eu pôr em prática o que ela me passou? Eu tô tendo um problema para fazer compras. Como é que eu posso resolver ou amenizar esses efeitos aí adversos na minha rotina? Eu ainda não posso ir no nutricionista. Beleza, você realmente não pode. Então, o que você pode fazer no seu dia a dia? O básico. Sabe aquele básico que você sabe que precisa fazer e você não está fazendo? Eu não estou fazendo nenhuma atividade física. Eu não estou comendo salada. Eu não estou comendo fruta. Eu não estou bebendo água. São coisas assim simples, que muitas vezes não é colocado em prática. Então, ter essa clareza do que precisa ser feito e o foco é sempre na solução e não no problema. Porque muitas vezes a pessoa identifica o problema e empaca no problema. Eu não consegui comprar fruta. Sim, e o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer para conseguir comprar fruta? Eu vou comprar no delivery, eu vou fazer a lista, eu vou pedir para o esposo comprar, eu vou planejar um horário só para isso. Qual é a solução? Então, a gente tem que parar de sair dessa posição, muitas vezes de vítima, e procurar a solução. O foco é a solução. Tá bem, pessoal? Então, em tudo, quando a gente desenvolve essa autorresponsabilidade, quando você assume que quem vai fazer é você, não é o esposo, não é o filho, não é a mãe, não é o pai, é você. Então, se você é responsável, você tem que dar um jeito de fazer. Eu sempre digo, né, que a mulher é fantástica do ponto de vista de execução. A mulher, ela consegue sim desempenhar várias funções, vários papéis. A mulher tem um dom de conseguir o que ela quer. Eu sempre digo, mulher quando quer uma coisa, sai de perto porque ela vai conseguir. Então, a mulher tem que tomar posse disso e, de fato, colocar em prática o que precisa ser feito pela sua saúde. Porque a mulher tem esse dom, tem esse jeito, mas muitas vezes ela vai se deixando por último. Disse não é assim.
Ela cuida da casa, ela tem um trabalho, ela cuida do esposo, ela cuida dos filhos, ela cuida dos pais, ela faz isso, faz aquilo. E você? Quando a gente pergunta, você, o que você está fazendo por você? Então, a gente muitas vezes inverte essas posições. E aí a mulher vai se ficando por último. E aí, o que é que eu sempre digo, que eu sempre reforço? Se você não cuidar de você, os outros vão ter menos tempo com você. Então, se você cuidar de você, seus filhos vão te ter por mais tempo. Seus filhos vão te ter com mais condições de desfrutar com eles a sua presença. Então, você vai ser uma velhinha, um velhinho que não vai dar muito problema, né? Não vai ser aquele velhinho que vai estar toda semana no médico, não vai ser aquele velhinho cheio de remédio. Então, você se cuidando a partir de hoje, o seu processo de emagrecimento, inclusive, está dentro desse cuidado hoje. Seus filhos vão te ter por mais tempo. Você vai conseguir viver mais e viver bem. Seu esposo vai estar ao seu lado, desfrutando da sua companhia e vão envelhecer juntos, se esse for aí o seu sonho, o seu objetivo. Então, muito cuidado, tá? Como a Simara falou, muitas vezes vai se deixando-se por último, né? A mulher tem essa tendência de se deixar de canto ou o último lugar da lista está ela, não é isso? E outra coisa também que eu observo que é muito comum. Eu atendo muitas mulheres. Eu conto nos dedos os homens que eu atendi. Meu público é feminino. Vocês que estão aqui no Instagram, se eu não me engano, são 90% mulheres. Então, é muita mulher que eu convivo, né, com muitas mulheres. O meu público são vocês. E na prática, atendendo um paciente, atendendo outra, o que é que eu observo também nessa questão do comportamento da mulher? Que muitas vezes a mulher não quer delegar. A mulher muitas vezes também não coloca o marido para fazer algumas atividades, não coloca o filho para fazer certas funções. Então, o filho às vezes tem 10, 11, 12 anos. O que é que seu filho faz? Nada, né? Então, assim, claro que tudo com responsabilidade, tudo conforme a idade. Mas é importante a gente exercer essa atividade, essa função de delegar. No trabalho, muitas vezes você vai somando, vai fazendo. Ah, só eu sei fazer. Às vezes é muito comum, só eu que sei fazer. Meu esposo não tem jeito para nada. Se ele nunca fazer, ele nunca vai aprender. Se ele nunca aprender, ele nunca vai aperfeiçoar. Então, primeiro a gente faz, segundo, a gente melhora, a gente aperfeiçoa, certo? Então, é outra coisa para você aí pensar o que é que você pode delegar, o que é que você pode colocar outras pessoas para fazerem aí no dia a dia atividades para aliviar um pouco a sua carga, ok? Então fica aí essa orientação também. Então nós já falamos de 2 pontos que dificultam o processo de emagrecimento. Claro que a gente vai entrando em outros assuntos pertinentes, mas está tudo envolvido aí com essas falhas, tá bem? Vamos para o terceiro? Terceiro ponto, que é muito comum, uma falha muito comum, é confundir caloria com teor nutricional. Ainda tem gente, inclusive até paciente, eu já peguei paciente assim, que vai focar na caloria. Então, é aquele tipo de pessoa que quando pega um produto no supermercado, a primeira coisa que ela olha é a caloria. Ou então ela vai lá no Google, deixa eu olhar quantas calorias tem essa pizza.
Deixa eu olhar quantas calorias tem esse bolo. Enfim, o foco geralmente é na caloria. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Caloria é um ponto que muitas vezes é um ponto perigoso quando a gente avalia a melhor escolha. Por quê? Porque de fato o que é importante, predominante, é o teor nutricional. O que é que está nesse alimento? Vou dar um exemplo. Você tem uma fruta com 60 calorias e você tem um pacote não, você tem 4 biscoitos, água e sal. E aí, todos dois têm 60 calorias. Mas qual é o melhor alimento? Inclusive para a perda de peso. Por isso que muitas vezes a pessoa, esse iogurte é 0 caloria. Esse pão aqui é diet. Esse biscoito é fit. Esse biscoito é 0 gordura. Trans. Qual a composição desses produtos? Então, se você olha a maçã, e se você olha o biscoito de água e sal, você vai ver que a composição é completamente diferente. No biscoito de água e sal, você vai ter o quê? Você vai ter carboidrato simples, farinha de trigo, sal, um monte de conservante e acabou ali gordura, né? Tem uma gordura para dar aquele croque, tem uma gordurinha ali, acabou. O que é que temos na maçã? Você vai ter fibra, você vai ter água, você vai ter mineral, vitamina, você vai ter antioxidantes, compostos fenólicos, como por exemplo a quercetina, está muito presente na maçã, tá? Então a maçã vai lhe dar saciedade, essa maçã vai ser um alimento para sua microbiota intestinal. Sua microbiota intestinal sendo saudável, você vai baixar a inflamação. Baixando a inflamação, você vai favorecer a perda de peso, você vai desinchar, né? Tem pessoas que vivem inchada, mas essa retenção é muitas vezes o quê? É muitas vezes inflamação. E lá no biscoitinho de água e sal, você vai ter o quê? O oposto. Você vai ter o carboidrato simples, que é alimento para as bactérias ruins, para as bactérias patogênicas do seu intestino. Você vai ter sal, que em excesso é inflamatório. Você vai ter os conservantes e aditivos, que destrói ou matam as suas bactérias boas também lá no seu intestino. Por quê? Porque não é o alimento delas, não é o alimento propício para isso. Então, é a mesma caloria, mas composição completamente distinta. Então, para de focar somente e primariamente na caloria. O seu primeiro olhar deve ser: o que é que esse alimento tem aqui de composição? Então, se você vai no supermercado, a primeira coisa que você deve olhar é a lista de ingredientes. Coloca isso na sua vida. Você vai no supermercado, você viu lá um produto que diz que é fit, que diz que é diet, que diz que é 0 gordura. Bem, deixa eu ver a composição. E como eu sei, Nutri, que a composição é boa? Primeiro, menor lista de ingredientes, melhor. Então, se você vê uma lista de ingredientes que tem essa grossura e uma que só tem uma linha, provavelmente esse aqui vai ser melhor. Então, quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Outro ponto, nomes. Se você vê muitos nomes estranhos, tipo maltodextrina,
Bicarbonato de sódio está conhecido, né? Mas você vê esses nomes bem estranhos, que agora glutamato de sódio, enfim, monofosfato, ou seja, nomes estranhos, é um indicativo que aquilo ou é um conservante ou é um aditivo. Então, foge desse tipo de alimento, tá bem? Então, provavelmente você não tem conseguido emagrecer porque você está comprando muito produto fit, muito produto dito saudável, né? Entre aspas, fit, diet, mas a composição é ruim. A composição não favorece saciedade, não favorece nutrir o seu corpo, porque para emagrecer a gente precisa nutrir. Para queimar gordura, vocês sabiam que para queimar gordura, vocês precisam de complexo B, vitaminas do complexo B? Onde é que estão as benditas vitaminas do complexo B? Estão vegetais verdes escuros, estão nas frutas, estão nos legumes, ou seja, alimento de verdade, tá bem? Então, muito cuidado com isso, tá bem? Quarto ponto, que é muito comum. Quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. Beleza, você quer emagrecer. Como é que tá o seu sono? Aí vem aquela resposta. Terrível, Nutri. Eu durmo tarde, acordo cedo, eu fico acordando no meio da noite, aquele sono leve, demoro para dormir. Várias respostas estão envolvidas quando a gente pergunta do sono. Pois bem, dormir favorece o emagrecimento. Por quê? Primeiro, quando você tem uma boa noite de sono, você tem todo o processo de detoxificação, de limpeza no seu corpo. Segundo, quando você tem uma noite de sono, você no outro dia tem menos desejo pelo carboidrato, se ajusta melhor sua glicemia, tá? Você tem menos risco para doenças cardiovasculares também. Por quê? Porque você tem menos inflamação. Quando você tem uma boa noite de sono, no outro dia você vai ter menos liberação de citocinas inflamatórias. Você vai perder menos massa muscular. E perder menos massa muscular favorece o quê? Você tem um maior gasto, que a gente diz, maior taxa metabólica basal. O que é isso? É você estar parada, quietinha, e você está consumindo energia. Então, dormir vai aumentar a sua imunidade. Dormir vai favorecer você ganhar massa muscular. Dormir vai melhorar seus níveis de hormônios. Vai reduzir resistência à insulina. Vai reduzir inflamação. Vai dar mais disposição, energia. Então, se você quer emagrecer, você tem que dormir. Não tem jeito. Então, é uma coisa que essas pessoas acham que não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Então, se você... E é um ciclo vicioso. Porque é assim. Quando você é obeso, quando você está com excesso de peso, você está inflamado. Quando você está inflamado, você produz menos serotonina. Quando você produz menos serotonina, você tem menos melatonina. E a melatonina é quem convoca, quem chama para o sono. Então, por isso que o gordinho, o obeso, geralmente está associado com a dificuldade no sono. Sem falar que muitos deles têm apneia do sono. O que é apneia do sono? É aquela questão, ou é aquela situação em que falta respiração, fluxo sanguíneo por alguns períodos. Então, é aquela pessoa que
Daqui a pouco, né? Faltou, você pensa que a pessoa vai ter um troço. Ou seja, tem associado maior risco de apneia de sono, certo? Então, tá tudo ligado. Não pense que dormir mal vai ou não tem nada a ver com emagrecimento, não, porque tem, ok? Então, esquecer de dormir, de investir numa boa noite de sono é o quarto ponto, é o quarto erro fatal. E assim, às vezes o simples, às vezes pequenos ajustes que você faz na sua rotina, você já melhora o seu sono. Tem gente que diz assim: "Ah, eu sempre tive dificuldade para dormir". Na verdade, você sempre teve um ambiente que não propiciou esse sono. Então, ter um horário frequente para dormir, um horário frequente para acordar, uma rotina do sono, como a gente diz. Deixa eu beber um gole de água. Então, ter rotina, né? Horário para dormir, horário para acordar, ter um ambiente escuro no seu quarto, ok? Aqui em casa mudaram a iluminação dos postes. Era aquela iluminação amarela e agora colocaram a de LED. Eu amei. Por quê? Porque muitas vezes a iluminação da via chegava no meu quarto. E por um sono, a gente sabe que luz dificulta o quê? A liberação da melatonina. Então, eu amei o fato de ter ocorrido essa mudança. O meu quarto ficou bem mais escuro, apesar de ter cortina, apesar de eu usar aquelas abafa-olhos, sei lá como é que vocês chamam, mas estava ali aquela luz persistindo, né? Então foi um ponto positivo. Então, como é seu ambiente? Seu ambiente é confortável, temperatura agradável, tudo isso interfere no sono, certo? Quinto ponto, nós estamos aqui já tem o quê? Já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho, 48 minutos quase. Bem, quinto e último ponto. Um dos erros fatais no processo de emagrecimento é você focar na comparação com o outro. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa tá até fazendo tudo certinho, até ela começou a perder 1 quilinho, perdeu 2, ela tá no processo de emagrecimento. Mas aí ela começa a ver a amiga que foi no nutrólogo, que passou 500 mil fórmulas e ela perdeu 10 quilos em uma semana. Eu não perdi Nutri 10 quilos em uma semana. Então, essa comparação, né, com a outra, ou comparação com a dieta da outra. Ah, mas a dieta da minha amiga tem isso, na minha não tem. E aí vive nessa prisão da comparação. É importante a gente de fato saber, compreender que cada pessoa é uma pessoa. Então, a sua necessidade não é a minha necessidade. A sua realidade é diferente da minha. E até aquele plano que você viu da nutricionista que a sua amiga recebeu, você não sabe muitas vezes o porquê que a nutri dela passou aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma paciente esses dias que eu atendi e que o plano alimentar dela, eu coloquei as opções de café da manhã muito simples, mas muito simples. Por quê? Porque o meu objetivo, eu sei que aquelas opções de café não são aonde a gente quer chegar, não é o ideal, mas é o que ela pode fazer nesse momento. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma ingestão alimentar baixíssima. Então, eu quero que ela coma. E para ela comer, eu vou facilitar o máximo isso.
Então, ali, se você pegar aquele plano, você vai dizer assim, a nutricionista botou só isso, ou botou isso, mas você não sabe o planejamento que está ali por trás. Então, muito cuidado com viver comparando, se comparando com a outra, tá bem? E outra coisa, comparando o resultado meramente numérico. Perder 10, perder 15, perder 20 quilos não quer dizer muita coisa, não, tá? Meramente. Perdeu em troca de quê? Ela perdeu 10 quilos e deixou o que junto? Função hepática, perdeu nutrientes. Então, existe muito processo de emagrecimento que não é saudável. Então, perder peso pode estar envolvido aí com várias condutas que não promovem saúde, tá? É bom frisar isso. E a questão da diferença entre comparação e aceitação. Então eu devo aceitar esse excesso de peso, tá conformada? Não é bem assim, né? Aceitação é diferente de acomodação. Muitas vezes a pessoa se acomoda. Eu tenho 10 quilos a mais e vive ali com aqueles 10 quilos a mais. Ela tá acomodada. A aceitação tá muito com você cuidar desse corpo. Então, eu tenho esse corpo. Esse corpo não está como eu gostaria que ele estivesse. Não está no peso que eu desejo, que eu preciso estar. Mas ele é meu corpo. E como meu corpo eu devo cuidar. E por ter esse desejo de cuidar dele, eu vou procurar inserir na minha vida essas rotinas, esses hábitos saudáveis, certo? Então, espero que essa live tenha estimulado vocês que estão aqui nessa segunda-feira aí em busca da sua mudança, tá? Seja procurando ajuda, seja fazendo o que você sabe que precisa fazer, mas não está fazendo, aquela coisinha simples do dia a dia que você está deixando de canto, deixando de lado. Mas é importante você agir, porque os resultados vão vir como resposta dessas suas ações, dessas suas atitudes. Tá bem? Essa foi a nossa live de hoje com 5 erros fatais para perda de peso, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum desses pontos você se identificou, você se viu e diz, não, realmente eu faço isso. E aí? Espero que tenha sido claro, objetivo para vocês, tá bem? A Iana disse que precisa melhorar a qualidade do sono. Está dormindo mal, realmente. E até, gente, a questão do sono também está muito relacionado com a imunidade, cognição, memória. Então, tudo isso interfere, certo? Então, principalmente quem tem alguma doença, alguma patologia autoimune, precisa cuidar também do sono. Então, essa foi a nossa live de hoje. A gente volta em maio, o ano tá voando, né? Tá passando muito rápido. Maio, nós teremos na última segunda-feira o nosso encontro. Deixa eu ver aqui. Em maio, qual vai ser a data? Vai ser dia 30. Dia 30 de maio, a gente tem a nossa live aqui às 19 horas e 7 minutos. E teremos em maio um novo desafio, ok? Então, por que esse desafio, Nutri? Para que esse desafio? O desafio tem como objetivo estimular vocês a colocarem aí em prática aquela atividade, aquela meta que
é essencial e muitas vezes é deixada de canto, tá bem? Então, em maio, a gente vai ter já outra meta aí para vocês colocarem em prática. Lembrando de registrar, marcar, né? Compartilhar no direct, mandar pro direct, publicar nos stories. Ana ama um desafio, né, Ana? E vamos lá para as ganhadoras. Eu resolvi esse mês dar o prêmio para duas, certo? Que foram de fato assíduas no desafio. Tava lá todo dia me mandando por direct, ou a maioria dos dias, né? Foi quem teve a maior interação aí do mês de abril, que foi o desafio das frutas, né? Foi muita fruta que eu vi, que eu ouvi, e foi muito legal ver a interação de vocês. Então, qual vai ser o prêmio das ganhadoras desse mês? Eu resolvi fazer uma videoconferência com as ganhadoras, certo? Se Meg deixar eu falar, com as duas ganhadoras. Para quê? Para tirar dúvidas, para eu dar algumas orientações específicas dentro da rotina dela. Vai ser uma consultoria, não vai ser uma consulta, vai ser uma consultoria de orientações nutricionais, certo? Vamos lá, né? Parar de enrolação e dizer quem foram as ganhadoras. As ganhadoras a gente vai agendar o horário, tudo bonitinho, e vamos nos encontrar virtualmente, mas com muito amor e com muita informação, tá? Então, as ganhadoras foram, inclusive, eu acredito que elas estão aqui. Ana, que tá aqui falando comigo, foi uma das ganhadoras, óbvio. Ana super participou. E a Simara, não sei se a Simara tá aqui, ela tava até na estante. Foram as duas participantes ativas que vão ganhar, e ganharam, né? Não vou ganhar não, ganharam essa consultoria, certo? Eu vou falar com vocês depois por direct pra gente combinar o melhor dia, o melhor horário, pra gente ter esse nosso bate-papo, certo? Então, se vocês têm alguma dificuldade, já vão separando o que é que vocês querem de orientação, vai ser um prazer ajudá-los, viu? E muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Espero vocês agora em maio, né? Com um novo desafio. Vai ser muito legal, tá bem? Então, meninas, por hoje é só. A live vai ficar salva. Se você tem alguém que você sabe que precisa dessa live ou que chegou depois, compartilhe, certo? Faça a lista, né? A gente tem muito tempo, viu? Muito obrigada mesmo pela participação, por todos que compareceram hoje e compartilhem a live, certo? Fiquem com Deus, uma boa semana para todas vocês. Lembrem de acompanhar sempre o feed, tem sempre dicas, informações importantes e relevantes, tá bem? Tchau, tchau, um beijo!